Olá, queridos internautas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Literatura Fora da Escola. Eu sou o Lucas Limberti e hoje nós vamos desvendar mistérios da literatura. Não sei se você já ouviu falar que Drummond tinha poderes de prever o futuro. Será que isso é verdade? Mito, mistério, magia? Hoje nós vamos revelar tudo sobre as previsões de futuro que Carlos Drummond de Andrade fez. A começar pelo desastre de Mariana e a tragédia de Brumadinho. Depois, os ataques às Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York. Drummond sabia de tudo isso? Lá no século XX ele já previu o futuro? Será que ele tinha algum poder mágico, algum poder místico? Eu vou revelar tudo hoje. Mas antes, vamos conhecer os poemas. O primeiro, sobre a Vale, né? Olha só. Ele diz o seguinte, lá na década de 80, o poema é Lira Itabirana, ele diz assim: o rio é doce, a vale amarga, ai, antes fosse mais leve a carga, entre estatais e multinacionais, quantos ais? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem berro? E depois, o poema Elegia 1938, onde ele fala sobre as problemáticas do mundo moderno e percebam a última estrofe. Trabalha sem alegria para um mundo caduco, onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo. Praticas laboriosamente os gestos universais, sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual. Heróis enchem os parques da cidade em que te arrastas e preconizam a virtude, a renúncia, o sangue frio, a concepção. À noite, se neblina, abrem guarda-chuvas de bronze ou se recolhem aos volumes de sinistras bibliotecas. Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra e sabes que dormindo os problemas te dispensam de morrer. Mas o terrível despertar prova a existência da grande máquina e te repõe pequenino em face de indecifráveis palmeiras. Caminhas entre mortos e com eles conversas sobre as coisas do tempo futuro e negócios do espírito. A literatura estragou tuas melhores horas de amor, ao telefone perdeste muitíssimo tempo de semear. Coração orgulhoso, tem pressa de confessar tua derrota e adiar para outro século a felicidade coletiva. Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição, porque não pode sozinho dinamitar a ilha de Manhattan. Bom, dois poemas. Lira Itabirana falando sobre o desastre futuro que a Vale fez aqui no Brasil e o outro poema falando sobre alguém que teria vontade de explodir a ilha de Manhattan, onde estavam as Torres Gêmeas. E aí? Será que Drummond tem poderes mágicos? O que acontece que esse sujeito conseguia prever o futuro de alguma forma com esses poemas? A resposta é muito simples, não tem poder mágico nenhum, não tem segredo nenhum. É simplesmente o grande poeta que tem a consciência de observar o mundo, de sentir-se no mundo, a relação do eu e do mundo, como característica do poeta da segunda geração modernista, aquela que vai de 30 a 1945, é justamente um sujeito antenado, consciente do que estava acontecendo e a partir daí conseguindo prever coisas que vão acontecer no futuro. Drummond de alguma forma está dizendo, olha, se as coisas continuarem do jeito que estão, vai dar ruim. Tudo bem? Então percebam, com a Lira Itabirana ele fala, o rio é doce, a vale é amarga. Gente, a Vale do Rio Doce acabou com o Rio Doce, né? Eu peguei alguns dados aqui, vocês sabem que em 5 de novembro de 2015, 18 mortos, um desaparecido lá no subdistrito de Bento Rodrigues, que fica a 35 km de Mariana. A bacia hidrográfica do Rio Doce pega 230 municípios de Minas Gerais até Espírito Santo, né? Segundo especialistas, vai mais 100 anos para recuperar os danos naturais. E o problema depois, lá em Brumadinho, no Córrego do Feijão, no complexo de Paraupeba, dos mais de 244 mortos, mais de 279 desaparecidos, 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos espalhados em 46 quilômetros, isso em 25 de janeiro de 2019. E o Drummond já estava falando, a vale é amarga, ai, antes fosse mais leve a carga.
Percebam? Entre estatais e multinacionais, quantos ais, quanto sofrimento, né? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna que a gente nunca se livra, né? Quantas toneladas exportamos de ferro, quantas lágrimas derramamos sem berro. E eis aqui o Drummond já alertando para os berros que seriam dados no futuro. Tudo bem, grande poeta. E depois, na elegia 1938, o que ele está falando? Ele está falando sobre o capitalismo, ele está falando sobre as problemáticas do capitalismo no mundo moderno, né? Ele fala, olha, você aceita a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição, características típicas aí do mundo capitalista. Ele fala, porque não pode sozinho dinamitar a ilha de Manhattan. Alguém resolveu dinamitar a ilha de Manhattan, né? Então, lá em 2001, 11 de setembro, os ataques à ilha de Manhattan, e também, isso que as pessoas esquecem um pouco, ao Pentágono, né, lá no condado de Arlington, tudo bem? Mais de 3.000 pessoas mortas, 277 civis no avião, mais 19 sequestradores. Explodiram tudo, né? Os ataques terroristas atribuídos ao Bin Laden, atribuídos à Al-Qaeda. Mas que, de alguma forma, é uma resposta ao quê? A esse mundo violento da exploração, da falta de injusta distribuição, do desemprego. De alguma forma, o Drummond já está analisando os influxos do mundo capitalista, onde se você explora o mundo inteiro, um dia você será também vítima de tudo isso. Então, se você for procurar na obra do Drummond outros aspectos, é possível a gente gravar outros vídeos. Um sujeito atento à relação do eu e do mundo, né? O intimismo ao universalismo, percebendo já na época dele os influxos dos totalitarismos, o desenvolvimento, né, do mundo capitalista em função das grandes guerras mundiais e a implementação de um mundo ligado às ditaduras, e que ele falou, olha, se a coisa continuar desse jeito não vai dar muito certo no futuro. E previu porque é mágico? Não, previu porque é poeta, previu porque faz com que a literatura revele as verdades do mundo. Esse é Carlos Drummond de Andrade e esse é mais um vídeo que desmistifica qualquer ideia de que o Drummond era esotérico. Não, ele era um materialista muito atento ao mundo, a grande poesia dele. Procurem os poemas Lira Itabirana e Elegia 1938, tudo bem? Então acessem o nosso canal, divulguem aí para as pessoas, revelem os segredos de Carlos Drummond de Andrade, passem para os seus amigos, seus colegas, compartilhem aí, acessem as nossas redes sociais e até a próxima!